A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos nós de volta com mais um programa Tema Livre aqui na Nova Era TV e sempre o céu nos bastidores nos acompanhando. Ao meu lado, vocês já visualizam o Giovanni Zanella, ele que é presidente do Clube Javali. E vocês já vão entender daqui a pouco o que significa esse clube, qual a atividade, o trabalho dele, tudo ligado ao esporte e com relação ao tiro. Mas a gente vai explicar para vocês em detalhes daqui a pouquinho nesse sentido. Então, vamos começar. Giovanni, tudo bem? Tudo bem, Paulo. Prazer tê-lo por aqui. Eu acho que nós teremos muita coisa para conversar, não só sobre o esporte do Clube Javali, a participação sua em competições, inclusive no exterior, mas falando de uma atividade em que você realmente tem uma participação mais efetiva, que é no combate à proliferação do javali. Quer dizer, são coisas assim que nós teremos para revelar para essa comunidade que nos assiste agora aqui na Nova Era TV e que são bastante importantes. Eu quero começar perguntando para você, então, o que é o Clube Javali especificamente, para que todo mundo entenda. O Clube Javali ele foi criado, creio eu, que no ano de 2010. Eu precisava de um local em Lages para fazer os meus treinamentos de tiro. Como eu ficava praticamente em Florianópolis, lá tinham 2 ou 3 clubes, aqui em Lages só tinha o Caceitiro, que não era um clube voltado para o tiro de bala, somente o tiro de, no caso do esporte, é o tiro ao prato, né? Que é o tiro ao voo. Então, com esse intuito, para eu ter um local legalizado, eu resolvi fazer um clube na propriedade. Entendi. Esse clube legalizado, o que precisa para legalizar um clube nesse sentido? São diversos documentos. É bastante. Na época foi praticamente 1 ano e meio até sair o certificado de registro, né, no Exército. Hoje é um pouco menos. Mas a documentação são muitos documentos, é um checklist gigante. E aí dentro desse clube, obviamente, quando se fala em clube, tem mais pessoas. Vocês têm pessoas que agregam e participam em conjunto. Sim, nós temos uma diretoria no clube, que é algo exigido, né? Nós temos uma diretoria. E com isso os atletas que foram entrando no clube, né, os novos atiradores, é que para nós é tão comum usar a palavra atleta, né? Uhum. Então os novos atiradores foram entrando, hoje nós temos um quantitativo aí considerável e estamos aí acho que há 12 anos, por aí 12, 13 anos quase. Pois bem, a partir desse período todo de atividade do Clube Javali, obviamente vocês organizam e participam de diversas competições. Exatamente, nós temos hoje uma média de uma competição a cada 40 dias. É uma competição interna, onde nós devemos ter hoje em torno de 6 ou 7 modalidades que o atirador pode participar no clube. Fora o restante do mês, que o clube é aberto, para ele treinar da forma como ele achar melhor, na modalidade ou nas modalidades que ele queira. Certo. Mas nós temos uma prova oficial a cada 30 ou 40 dias, onde isso é tudo registrado, prestado contas, de quem atirou, como que atirou, isso nós temos todos esses dados registrados. Eu imagino que desde cada munição gasta, ela é registrada. Sim, o atirador precisa colocar o quantitativo dele de munição que ele gastou na prova, que ele gasta em treino, isso é um controle. E quais são essas categorias, para a gente entender melhor? Digamos assim, são diversas categorias. Sim. E cada clube, quando faz uma prova interna, ele elenca algumas a mais, algumas a menos. Nós, no caso ali, o carro-chefe do clube chama-se o tiro prático, ou IPSC, onde ele abrange aí 7 ou 8 categorias só nessa modalidade. Aí nós temos a modalidade também de fogo central, que são 4 ou 5 formas distintas que você pode participar dessa categoria com armas diferentes. Então aí dá para agradar a todos no clube. E hoje, para uma pessoa participar de um clube desse, qual o credenciamento necessário para poder ser incluso? Ele necessita, primeiramente, fazer o certificado de registro no Exército. É a documentação exigida aí pelo Exército Brasileiro, através do SFPC.
e dentre elas é a associação de um clube. Então ele precisa se munir dessa documentação, dar entrada, e quando sai o certificado de registro, ele pode participar do clube. Houveram algumas mudanças aí, a princípio, né, ainda momentâneas, na legislação, que é exigido primeiramente que ele tenha um certificado de registro para poder participar do clube. Não somente das competições, mas do clube. Você falou em legislação, talvez alguma coisa mude agora em termos de controle disso tudo. A gente tem visto hoje o governo falar que deve restringir praticamente esse tipo de atividade. Como poderá ficar o clube, então, diante de tudo isso que poderá ocorrer no futuro? É uma coisa muito nova, a gente ainda está vendo o que está acontecendo, o que de fato realmente muda, mas afeta de uma forma, para nós atiradores, de forma negativa. Porque nós temos um treinamento para fazer, nós temos provas para fazer, e isso, no momento, está tudo parado. A compra de material, a compra de insumo, né, de recarga e tal. E até a quantidade que era liberada para o atirador foi diminuída. Então a gente está vendo como é que vai ficar isso. É tudo muito novo, não tem como a gente mensurar nada ainda. Temos que aguardar. Tem que aguardar. Realmente a gente tem acompanhado alguns deputados que estão ainda trabalhando nesse sentido. O caso da Júlia Zanata, eu tenho acompanhado muito a atividade da Júlia Zanata. Entrevistei ela aqui quando ela ainda intencionava ser candidata a deputada federal. Hoje eleita, ela tem trabalhado junto ao Congresso para reverter qualquer possibilidade de inibição com relação a essa atividade do tiro prático, até porque vai influenciar em outras modalidades que vocês participam. E por falar em modalidades, esse esporte no Brasil, como é que você classifica? Ele teve uma crescente no governo anterior e agora, como você disse, está praticamente estabilizado, um pouco parado, mas foi crescente e hoje há muita gente nessa atividade, né? Em todo o Brasil, você deve ter uma noção. O tiro esportivo, como eu falei, ele abrange diversas modalidades. Eu falar algo específico agora fica um pouco complicado, mas nós temos hoje diversas modalidades de tiro. Inclusive... A gente vê mulheres treinando, praticando. Exatamente, muitas mulheres atiram. Então hoje nós temos, por exemplo, o próprio tiro ao voo, né, que é o tiro ao prato, que são várias modalidades. O tiro com arma longa, né, que no caso tem que ser um clube mais específico. Nós temos um clube aqui na Palmeira que faz isso. Então são diversas modalidades. O que acontece? No governo Bolsonaro houve um aumento, mas não foi um aumento absurdo como colocam, porque em todos os governos sempre houve o esporte do tiro. O Brasil sempre obteve boas colocações. Até porque tem os atletas olímpicos que representam o Brasil. Exatamente. A nossa primeira medalha olímpica foi em 1920, se eu não me engano, com o fogo central, né? Então, é uma medalha de ouro, inclusive. Então, o tiro sempre existiu, sempre tivemos muitas dificuldades comparado a outros países, mas sempre existiu. Agora a gente tem que ver como é que vai ficar. Mas o tiro cresceu de forma positiva, com novos campeões aí surgindo nesse meio tempo aí, diversos bons atletas em várias modalidades, que a gente quer que continue. Até porque é um esporte caro, né? Você comprar a própria arma, o custo dos registros e os insumos, que seja a munição, isso dá realmente um custo elevado para quem quer participar. Aí tudo depende do que você almeja. Se você almeja participar das provas de um clube, se você almeja somente treinar, se você quer participar de um calendário brasileiro ou provas internacionais, tudo vai aumentando como em todo esporte, né? Todo esporte que você inicia ele de uma forma mais informal, ele tem um valor. Conforme você vai passando o tempo, ele vai aumentando um pouco. Mas é acessível. Claro, não é uma coisa exatamente barata, mas é acessível. Como é que você chegou a disputar nos Estados Unidos o Pan American Extreme Open? Então, eu já participei de outras provas nos Estados Unidos já, e gosto muito da terra do Tio Sam, e eu precisava fazer uma viagem para lá e coincidiu que tinha essa prova. Então a gente foi ajeitando a correria para dar certinho e participei dessa excelente prova aí, que foi uma prova com... trouxe medalhas, inclusive. Como é que você se saiu lá? Conta pra gente. Eu fiquei em terceiro lugar. Foi uma prova... nos Estados Unidos, uma prova desse nível, você conseguir ficar em terceiro... Foi uma excelente prova. Foram 30 pistas de tiro
praticamente aí, no quantitativo equivale a quase um campeonato mundial. Foram 3 dias de competição. Eram 10 pistas por dia, né? O nome Extreme quer dizer extremo. Toda pista tinha, nós chamamos de alvo móvel, ou a bailarina, né? Então toda a pista tinha alvo móvel, uma mudança brusca de temperatura. De manhã às vezes estava 7 graus, à tarde estava 30. É um stand excelente, mas é uma espécie de um areião, não dava vento, vinha areia, bagunça, mas é ótimo a gente estando lá, estando próximo aos melhores atiradores do mundo que estavam participando, né, em outras categorias e tal. É muito gratificante pra gente poder trazer uma medalhinha de lá. Agora, bacana, né? Você é um lagiano, no meio de todos esses grandes atiradores, você não se sentiu pequeno, com certeza. Representando Santa Catarina, representando Lages numa competição desse nível, deve ser muito gratificante. É muito gratificante, muito bom. A gente volta com uma satisfação pessoal bem boa. Mas nós poderíamos ter melhores colocações se nós tivéssemos um valor um pouco mais diferenciado em munição e armamento, principalmente direcionado ao atleta. Você levou suas armas ou teve que pegar de lá? Não, levei a minha. Então, tem toda uma documentação através do governo brasileiro e do governo norte-americano que autorizam a entrada em território americano com armamento. Mas isso aí é tranquilo, desde que você preencha ali o que você precisa fazer, é tranquilo. Então poderia ser bem diferente, principalmente nos custos das munições, né? Por exemplo, lá, vou pegar um exemplo rapidinho aqui, 1.000 munições, por exemplo, no calibre 9mm, que é o calibre que eu utilizo, custou $260. 1.000 munições. Aqui no Brasil, se você for comprar 1.000 munições equivalente, vai dar quase R$5.000. Então é bem diferenciado o treinamento que eles têm, o acesso ao armamento de qualidade com valores bem muito menores, né? E sem principalmente a burocracia que nós temos aqui, que é o que atravanca bastante. Os Estados Unidos têm uma legislação bem aberta com relação ao uso de armas e facilita bastante não só o esporte, mas também até o campo da proteção. Giovanni, nós vamos fazer um intervalinho e vou adiantar aqui o nosso telespectador. Nós vamos falar sobre o controle, a caça do javali, todo esse um processo que nós estamos vivendo, não só na Serra Catarinense, não só em Santa Catarina, mas é um problema muito grave do avanço do javali, que se tornou uma praga praticamente em todo o mundo, mas aqui no Brasil as coisas estão praticamente incontroláveis. E aí tem uma participação muito forte do Clube Javali, que surgiu até o nome em função dessa questão, tá bom? Em 2 minutinhos a gente volta. Na Experts, você tem internet fibra ótica de qualidade com até 500 megas, mais serviços de telefonia móvel, fixa e HD TV, para que você esteja sempre conectado e curta seus canais favoritos. Entre em contato conosco e conheça os planos e combos disponíveis. Super Mesa Lira. Todo dia é dia de oferta no Mesa Lira. Segunda maluca, terça do hortifruti, quarta da padaria, quinta das carnes, sexta das frutas e verduras e final de semana especial.
Fique por dentro de nossas ofertas em nosso perfil do Facebook e Instagram e realize suas compras sem sair de casa, através do WhatsApp ou então pelo nosso aplicativo disponível no Google Play. Muito bem, amigos, estamos de volta então com a segunda parte agora do nosso programa Tema Livre, esse bate-papo com o Giovanni Zanella, ele que é um exímio atirador esportivo, né, tem participado de diversas competições. Eu acabei citando, Giovanni, um pouquinho antes de encerrar o bloco, falando no Clube Javali e caça, mas parece que não tem nada a ver com o Clube Javali com caça. Você vai me explicar daqui a pouquinho direitinho. Mas ainda falando em esporte, falando em atividade, em modalidades, você tem outros compromissos daqui para frente ainda fora do Brasil. Exatamente, nós temos provas na Argentina, Bolívia e Paraguai, que são campeonatos grandes, né? Campeonatos aí de nível 3, que eu pretendo participar. Fora o calendário interno, que nós temos calendário estadual, calendário nacional, que aí tem que ver o que vai dar de fazer. Mas eu vou dar uma priorizada nas provas internacionais e temos algumas provas também nos Estados Unidos. Talvez algumas na Europa ainda. Eu fico imaginando vocês disputando essas competições, você lagiano, qual é o distanciamento da possibilidade de você ser um atleta olímpico? Qual é o distanciamento para isso? Veja bem, a nossa modalidade, chamada tiro prático, ela não é uma modalidade olímpica. Nem todas as modalidades de tiro são modalidades olímpicas. Então até houve um trabalho alguns anos atrás, não lembro há quanto tempo exatamente, para isso se tornar olímpico, mas acabou que, acho que meio morreu na casca ali. Então, exatamente, um atleta olímpico é diferente. É diferente. O que seria uma coisa mais próxima, mas que no Brasil eu acho que deve ter 1 ou 2 atletas, ou um pouquinho mais que isso, seria ter um patrocínio para isso. Mas no Brasil, como eu te falei, é tudo muito caro, então isso depende praticamente do atleta. Então você participa talvez por região, pela América Latina, e tipo quase uma competição mundial, digamos assim, parecido com isso. Mas não olímpica, obviamente. Não olímpica. São competições pelo mundo, mas diferentes. Nós temos os campeonatos pan-americanos, campeonatos mundiais, mas não são olímpicos. Lógico, entendi. Nessa modalidade que eu participo, que é o IPSC. O que não tira relevância, que é um né? prático, que não tira relevância. É muito importante nesse sentido. Pô, e você, como lagiano, você é o principal lagiano que está nessa atividade ou tem mais alguém te acompanhando? Não, do IPSC, do tiro prático, é somente eu. O que é o IPSC? Quer dizer, International Practical Shooting Confederation. É a nossa sigla internacional do esporte. Nós temos atletas lagianos que participam do calendário nacional também. Inclusive atletas do Clube Javali. Que são, inclusive vai ter prova, acho que agora no outro final de semana em Viamão, que é a primeira etapa do Campeonato Brasileiro, que eu até por um descuido estava em viagem, acabei perdendo a inscrição. Mas nós temos atletas do nosso clube, do Javali, que estarão lá representando a cidade. Então nós temos vários atiradores nossos, que eu digo nossos, do clube, que participam do calendário catarinense e do brasileiro. E também eventualmente viajam. Estou tentando roubar alguns aí para ir nas provas internacionais também. Entendi. Não tem nada a ver Clube Javali com a caça ao javali. O que acontece? Quando o clube foi criado, tinha recém sido liberado, né? Tinha recém sido feita a portaria do controle do javali. E tínhamos que colocar um nome no clube. Aí veio. E acha um nome, né? E acha aquilo e tal. Javali. O javali, então é javali. Então ficou javali. E o que acontece? Naquele tempo, era necessário que para você ter o CR de caça, no caso o CR é um só, mas as modalidades, né? De caça, por exemplo, o clube precisava ter a modalidade de caça no clube. Então por isso que o nome é Clube de Tiro Desportivo e Caça Javali. Depois isso caiu, voltou e nem sei como é que está agora. Mas inicialmente era obrigatório naquele tempo que tivesse clube de tiro e caça, que existisse a caça para você poder ter a modalidade de caça no teu CR, né? Aí veio o nome Javali e tá aí. Agora, falando em caça, você é intitulado como controlador de javali. Você é uma espécie de instrutor, digamos assim, é quem precisa e quem hoje está na atividade da caça ao javali. É um problema extremamente grave, sério e que você está muito por dentro.
Exatamente. O que acontece? Quando nós tivemos essa situação do javali, que ela já vinha de muitos anos, e ela foi liberada, no caso no Rio Grande do Sul já existia a portaria, eu acho que desde 2001, 2002. Aqui em Santa Catarina levou todo o tempo, e isso já estava bem proliferado. Então, infelizmente, a gente acorda para as coisas quando... né, já não aguenta mais. Já não aguenta mais. E nós começamos o abate. Eu já caçava javali. Antes disso, no Rio Grande do Sul, já cacei Uruguai, Argentina, claro, tudo na parte legalizada, e aqui em Santa Catarina não podia. Então era um problema. Então, quando foi feita a primeira portaria, e coincidiu que foi logo que eu fiz o clube, então já estava mais ou menos imbuído nessa situação. Então, a caça, no caso do javali, ele é abatido, né? É a caça, mas tem que falar que a verdade é essa, tem que falar que é o controle, que é o abate, tudo bem. Porque ele é uma praga, né? Não é considerado, digamos, mas é isso mesmo que tem que dizer, é uma né? praga, é o né? controle de uma praga. É o controle de uma praga, embora nós tenhamos toda a burocracia da legislação e os valores caros, porque uma arma para você caçar javali não é barata, munição não é barata, todo o trabalho envolvido numa caçada é caro, você tem que ter o carro adequado, você tem que ter tempo. E vocês não têm financiadores, vocês não, por conta própria. Exato, quer dizer, vocês prestam um serviço à sociedade, mas tem que ser por conta. Exatamente, muitas vezes nós somos marginalizados por isso, porque o caçador está matando o bichinho, porque... Então, as pessoas não têm nem noção do que é o javali. Não tem noção, não tem a mínima ideia, né? As pessoas... Você citou exemplos do javali invadindo as comunidades, invadindo casas, invadindo igrejas, invadindo praias. Quer dizer, tá desse jeito. Nós temos várias filmagens disso, nós temos vários casos no Brasil, nós temos casos de ataque contra pessoas que inclusive levaram à morte. Não, um bicho perigoso. Não necessariamente numa caçada, mas ataques furtivos. Então, eles controlam totalmente a nossa flora, a nossa fauna. Ele é uma praga, tanto é que ele é uma praga no mundo, e se não houvesse o controle do caçador, eu te digo, nós teríamos hoje javali pastando aí na frente. Se com o controle no mundo que existe do javali já é complicado, imagina se você tranca isso, se você piora a situação do caçador. E essas novas mudanças do governo poderão, inclusive, complicar esse lado, quer dizer, de repente nem caçar mais vocês não vão poder. E isso afeta muito a economia. Porque logo que saiu a portaria, eu comecei a fazer o abate e o controle de uma fazenda que o cara não plantava mais, que o produtor não plantava mais milho. Principalmente o milho. Então ele tinha feito uma plantação grande de muitos hectares, tinha perdido 80%. Então a gente começou a fazer o controle, diminuiu bastante, mas ele é muito sazonal, né? E a nossa região ela é muito propícia ao javali. Ele tem diversas crias por ano, então ele cruza com o porco de casa, então ele realmente é um animal complicado. Então eu quero, falando nua e cruamente, a verdadeira realidade do javali para Santa Catarina. Realmente hoje é uma crise, digamos assim, que está sendo vivenciada. Não só da Santa Catarina, no Brasil. O javali ele não tem um predador natural, ele não tem. Nem o leão-baio, não adianta. A onça. Come o filhotinho, olha lá. O filhotinho, olha lá. Só pega um e sai. Então, o único que consegue fazer algo em cima disso é o ser humano. E não tem como dizer que é diferente, que é isso. Não, é isso daí. Ou você faz o abate, ou você já vai ter crise. E essas armadilhas têm funcionado alguma coisa? Tem funcionado, mas tu tem que matar. A armadilha funciona, o javali entra ali, mas você tem que abater ele de uma forma. Não adianta querer pregar uma moral pro javali ali, digo, não pode mais fazer. Como era no caso, vamos fazer a castração química, isso aqui, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Né? Você não pega um javali e diz, vem cá, não existe. Então é o abate e normalmente com o uso de arma de fogo. Não tem outra forma da gente manter um pouco mais sob controle esse animal. E uma coisa que vocês são orientados é exatamente o abate dele e não fazer com que haja o consumo da carne. Isso é muito explícito. Não, a legislação mudou. Antes, já quando ela foi escrita, você podia fazer o consumo dentro da propriedade. Você não podia tirar de dentro. Quase uma carne de porco. É uma carne de porco e muitas vezes muito mais saudável do que uma carne de porco normal, porque o animal está basicamente se alimentando ali na natureza. O que você precisa ver são os pontos, que isso nós aprendemos com o pessoal da Cidasc, que eles fazem um trabalho excelente. Os pontos que, quando você abre ele, no caso que você vai fazer a limpeza
né, da carcaça, os pontos que você olha para ver se ele tem algum tipo de doença. Então isso tudo é inspecionado antes. E houve uma mudança, mais recente um pouco, que o caçador pode retirar de dentro da propriedade o animal abatido, desde que ele esteja num invólucro próprio, tal, lacrado, que isso a SIDASC fornece. Então já houve uma mudança nesse sentido. Houve uma mudança. Não pode haver o comércio é proibido. Mas é uma coisa incoerente. Você é um caçador, você está ali fazendo um trabalho, você faz aquilo ali com amor, porque você gosta, e você não poder tirar um pedaço da paleta do javali para você fazer na tua casa também é um absurdo, né? Para nós fechar, mesmo com esse trabalho de vocês, está difícil controlar o bicho. Está difícil controlar, e se cada vez mais você começa a apertar, o pessoal vai menos. A mesma coisa no esporte do tiro. Você começa a dificultar, você não vai ter novos atletas, o pessoal desanima. Então isso você precisa, nós temos uma legislação muito, muito rígida quanto a isso, quanto a quem vai fazer a documentação. Então você apertar mais o que está, dificultar mais o que está, botar mais burocracia, só vai diminuir em todos os lados e no final a consequência não é boa. E os órgãos governamentais, em vez de ajudar, acabam atrapalhando ainda mais, ainda não sem entender a gravidade do problema, que é a proliferação desse animal em todo o Brasil, que está causando realmente grandes reflexos e prejuízos à nossa economia. Exatamente. Está aí uma situação. Giovanni, teríamos mais coisa para conversar, mas o céu já está mandando a gente embora. Estou vendo ali. Tá louco. Um abraço. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. A gente retorna então na próxima semana com um novo programa. Deixo a vocês um grande abraço e até lá.